Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta para a semana 4 do PET 3, né? E a semana nós vamos continuar o assunto da semana passada, Guerra Fria, né? Só que semana passada nós falamos dos ideais capitalistas. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os ideais socialistas, tá? Como é que o mundo foi dividido nesses dois ideais, tá bom? Um conceito importante para a gente entender o lado socialista é o plano quinquenal. O que foi isso? Foi um plano que a União Soviética, né, que o Stalin, que era o líder da União Soviética nesse período, o Stalin criou, né, esse instrumento, esse plano econômico, com o objetivo de estabelecer prioridades para a produção industrial e agrícola do país, para períodos de 5 anos. Por isso esse nome, quinquenal. Tá? De 5 em 5 anos eles tinham umas metas para atingir, né? E visando tornar a União Soviética autossuficiente. Neles se determinavam as metas por setor econômico, do que seria investido, do que seria produzido. Né? Considerava-se crime contra o Estado o não cumprimento dessas metas. Então, todo mundo participava, né? Socialismo é isso, né? A sociedade participa das decisões e todo mundo trabalha, cada um no seu quadrado, mas todo mundo trabalha num benefício comum para todos. A Guerra Fria, que durou de 45 até 1991, portanto, durou quase 50 anos, né? Então, nós vimos na semana passada que os Estados Unidos criou alguns mecanismos para controlar os países que apoiavam essa ideologia capitalista, né? Os Estados Unidos criou, por exemplo, planos econômicos, né? Criou mecanismo para intervir militarmente nos países, né? Criou a CIA para espionar e para, né, fazer a parte a parte preventiva, né, do capitalismo. E com a União Soviética não foi diferente. Tá? A União Soviética, com o seu socialismo, ela criou o Comecon, por exemplo, que foi um plano para socorrer, um plano econômico para socorrer os países aliados dessa ideologia. Eles criaram logo no início o Pacto de Varsóvia, que era um pacto que permitia à União Soviética intervir militarmente, né, nos países que não seguissem a sua linha. Né? Ela criou a KGB, que foi a polícia secreta russa também, que tinha a mesma finalidade da CIA dos Estados Unidos. Então, a gente vai ver nesse período, a todo momento, que os Estados Unidos avançavam numa questão, Rússia avançava na outra questão. Rússia fazia uma coisa diferente, Estados Unidos fazia. E eles ficaram esse tempo todo se autotestando, né? Nós tivemos muitos conflitos durante esse período, patrocinado por esses dois protagonistas, né? Eu falei alguma coisa na semana passada, né, referente aos Estados Unidos. Aqui eu fiz uma cronologia para a gente entender o que estava acontecendo, tá? Passo a passo. Por exemplo, de 1950 a 1953 aconteceu a Guerra da Coreia, que até eu citei a semana passada, que dividiu a Coreia no meio entre comunista e socialista, socialista e capitalista, né? Que essa divisão existe até hoje. A Coreia do Norte é inimiga da Coreia do Sul, né? Isso tudo por causa da Guerra Fria, tudo nesse período, né, que aconteceu essa divisão. Insurreição húngara em 56, né, que também a União Soviética interviu. A Primavera de Praga foi um protesto lá na Tchecoslováquia. Foi um ano, 1968 foi um ano assim de muitos protestos para o mundo afora, né? Foi um marco na história da sociedade. E aí a Rússia interviu com força lá, mandou tanques para reprimir essa manifestação, né? Em 1953 morreu o Stalin, que controlou a União Soviética durante muitos anos, né? Nós aprendemos lá na Revolução Russa, né? Que o Stalin, logo depois da morte do Lenin, o Stalin tomou o poder com mãos de ferro, né?
E aí, depois da morte do Stalin, que era um cara bem radical, nós tivemos um período de paz, assim, de quase 10 anos de paz, de uma aparente paz, né? Eles não se agrediam muito, eles, né, quase meio que se respeitaram, né? Em 1961 teve a queda, foi como iniciou a construção do Muro de Berlim, tá? Por quê? Porque quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os aliados dividiram a Alemanha, né? Ficou uma parte socialista, comunista, e ficou uma parte capitalista, né? Nós tínhamos a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Então dividiu a capital no meio. Berlim também foi dividida. E aí criou-se um muro que separou essas duas Alemanhas, né? Que só lá na frente nós vamos ver que eles derrubam esse muro. Em 1962 aconteceu a crise dos mísseis lá em Cuba, que isso aí chegou a um fio para uma terceira guerra mundial. Tá? Praticamente os dois se prepararam para um enfrentar o outro, porque os Estados Unidos tinha várias bases militares em outros países próximos da União Soviética. A União Soviética, por sua vez, é, que apoiava econômica e politicamente Cuba, a União Soviética instalou mísseis ali, que é pertinho dos Estados Unidos, é do ladinho dos Estados Unidos, né? E aí os Estados Unidos não aceitou e foi um conflito muito pesado, quase estourou a guerra mesmo. Foi o mais próximo de uma guerra entre os dois que chegou nesse período. Em 63 morreu o presidente Kennedy, que era o presidente dos Estados Unidos, que também trazia, né, que tentou uma aproximação primeiro com a União Soviética e estava num período mais suave, até que teve essa crise dos mísseis. E aí, com a morte do Kennedy, retornou os conflitos, né? Começou a ter mais conflito entre essas duas ideologias durante o mundo, pelo mundo afora, né? E isso intensificou mais. Por exemplo, nós falamos também na outra aula dos golpes na América Latina, né? Os Estados Unidos pegou mais pesado, porque queria evitar que o socialismo se proliferasse pelo mundo. Então, os Estados Unidos pegou pesado com a América Latina, promoveu vários golpes de Estado, né? Colocou regimes militares em quase todos os países da América Latina. E então, os Estados Unidos fortaleceu muito o capitalismo aqui na América Latina, né? Nós tivemos em 1970 uma guerra também emblemática, né? Que muito se fala, a Guerra do Vietnã, na década de 1970, que dividiu o Vietnã também em dois, parte comunista, parte capitalista, e os Estados Unidos entrou pesado lá também, entrou até com armas e com homens, com soldados, participou da guerra mesmo, e aí foi derrotado pelo outro lado, pelo Vietnã socialista, que foi patrocinado pela União Soviética e os países socialistas, né? E os Estados Unidos saiu humilhado dessa guerra, teve que retirar os soldados, muitos soldados americanos morreram, né? E até coloquei aqui duas fotos bem emblemáticas, bem significativas, né? A de baixo que é a guerra, uma fotografia tirada no período da guerra, né? As famílias sofreram muito e vietnamita matando vietnamita, né? E é muito triste isso, né? E essa fotografia de cima, por acaso, é o meu filho que visitou lá o Vietnã há pouco tempo e ele tirou fotos dentro dos túneis dos Vietcong, que eles usavam muitos túneis para enganar os americanos, né? E eles conheciam bem as matas e aí eles venceram os Estados Unidos assim, sem tecnologia, com menos tecnologia que os Estados Unidos, eles conseguiram vencer os Estados Unidos porque eles tinham uma rede de túneis, né? E aí meu filho tirou até uma foto dentro do túnel lá para que é uma coisa muito emblemática, né? No período de 1980 até 1990, que foi a parte final da Guerra Fria, então nós tivemos alguns eventos também que marcaram, né? Que foi a crise do socialismo. O socialismo começou a cair a partir do momento que a União Soviética começou a ter problemas financeiros, né? Com a economia e tal, e aí ela não conseguiu socorrer todas
os países aliados, né? Por exemplo, o projeto Guerra nas Estrelas, que foi um projeto americano muito sofisticado para a época, né? E a Rússia tentou acompanhar, gastava fortunas para poder tentar acompanhar os Estados Unidos. Os Estados Unidos mandavam um satélite, a Rússia mandava um satélite. Então eles começaram a investir muito nessa guerra espacial, né? E teve também os Jogos Olímpicos, né? No qual a União Soviética investiu muito, porque queria mostrar para o mundo que o socialismo era melhor, tal. Preparou uns Jogos Olímpicos muito caros, gastou muito dinheiro, e aí os Estados Unidos boicotou essas Olimpíadas, né? Boicotou, e vários países que acompanham os Estados Unidos também boicotaram. E aí não é que foi um fracasso, mas ficou uma coisa meio sem graça. Foi uma Olimpíada meio sem graça, e aí a União Soviética gastou o que não podia para fazer esses jogos, né? Em 1985, assumiu o poder na Rússia, na União Soviética, o Mikhail Gorbachev. E esse cara foi muito importante para essa virada. Por quê? Porque ele criou duas aberturas, sabe? Ele criou abertura política e abertura econômica para a União Soviética. E aí outros países, outras indústrias multinacionais começaram a investir na União Soviética para socorrer, né? E teve também a reforma política, né? Uma chamava Glasnost e a outra Perestroika. E aí foi um momento muito importante nesse período, tá? E também, quando a União Soviética mostrava fraqueza econômica, né, começava uma decadência econômica, aconteceram muitos movimentos nacionalistas nesses países que eram bancados pela União Soviética. Por exemplo, Polônia, Tchecoslováquia e Iugoslávia, eles tiveram muitos movimentos nacionalistas, separatistas, né? E a Iugoslávia, por exemplo, se transformou em vários outros países, né? Tchecoslováquia se dividiu, e aí Polônia teve problema também, né? Foi indo que até em 1989, né, derrubaram Berlim, o Muro de Berlim, tá? E acabou aquela divisão da Alemanha. A Alemanha deixou de ser Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. Passou a ser uma Alemanha normal, como a gente conhece hoje, um país só, né? Então foi um momento muito importante, muito simbólico para o mundo inteiro, né? Então em 89 caiu o Muro de Berlim. A população fez uma cerimônia bacana, todo mundo foi lá e cada um queria quebrar um pedaço do muro. Foi uma coisa muito impactante, né? Em 1991 aconteceu o fim da União Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ela se dividiu, né, e originou em vários outros países, né, inclusive a maior parte é a Rússia de hoje, né. A Rússia é originária da União Soviética, né, e vários outros países, tá? E podemos concluir com esse assunto, meus amigos, que a Guerra Fria dividiu o mundo entre duas ideologias. Não foi isso que a gente falou nessas 2 semanas? Capitalismo e socialismo, né? Com esses dois, o mundo se transformou num mundo bipolar, né? Quem não era capitalista era socialista. Não tinha como você apoiar os dois, né? União Soviética e Estados Unidos nunca se enfrentaram diretamente. Por isso esse nome de Guerra Fria. Porque, na verdade, eles promoveram vários conflitos com seus aliados, né? No território dos seus aliados, mas nunca de fato os dois se enfrentaram um contra o outro, né? Porque seria uma guerra mundial, né? Os dois poderios atômicos, poderios espaciais, os dois se enfrentassem, seria uma guerra final, talvez, da humanidade, né? A Guerra Fria acabou oficialmente em 1991, com a desintegração da União Soviética, tá? Então, a partir do momento que acabou a União Soviética, né, acabou o adversário dos Estados Unidos, né? E o mundo passou a ser oficialmente capitalista, né? Inclusive a China, que é um país comunista,
a economia dela já se abriu, né? Apesar de continuar um regime, né, socialista, né? Não chegou ao capitalismo de fato, mas não chegou ao comunismo de fato, mas é um país socialista ainda, porém com a sua economia aberta, né? É uma das maiores economias do mundo, né? Temos Cuba também, que agora começou a se abrir para o mundo, né? Mas ainda é um regime socialista, né? O Estado cuida do cidadão, os cidadãos, né, se unem em prol um do outro e o Estado que é responsável por esse cidadão. Então é isso. Nós discutimos essas 2 semanas um assunto muito importante. Vocês podem ter certeza que vocês vão encontrar esse assunto daqui para frente em várias provas que vocês forem fazer. Portanto, eu aconselho vocês a pesquisarem mais sobre esse assunto, a vocês assistirem filmes dessa época, a vocês seguirem lá o roteiro do PET, né? Ele sugere alguns videozinhos do YouTube, algumas leituras importantes. Eu aconselho vocês a lerem, vocês só vão ganhar com isso, né? E demais, se precisarem de mim, aqui estão meus contatos, tá? Podem contar comigo e bons estudos.